Eu acredito muito que aquilo que nós ouvimos exerce sobre nós grande, extrema e poderosa influência. É por isso que nós precisamos ser seletivos naquilo que ouvimos. Ao invés de desperdiçarmos tempo ouvindo qualquer coisa, podemos escolher se aquilo que vamos ouvir irá agregar a nós ou não. É tão importante ouvir que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que sem fé é impossível agradar a Deus. E que pela fé você pode se tornar o ponto de contato entre o céu e a terra, o sobrenatural se manifestando no natural, o extraordinário manifestando no ordinário, no comum, que acontece no dia a dia da vida. E se você é o tipo de pessoa que deseja ouvir mais da palavra de Deus, eu quero te fazer esse convite. Todas as segundas-feiras aqui nesse canal, uma palavra nova de direcionamento e inspiração para a sua vida, e eu tenho certeza que irá abençoar muito você. E se você deseja conhecer mais das Escrituras e ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração, então se inscreva, assine e receba todas as segundas-feiras, às 20 horas, uma mensagem nova de Deus para o seu coração. Me permita voltar com você um pouquinho e começar a construir esse pensamento a partir de Gênesis, quando Deus forma o homem. Nós sabemos que Deus cria o homem em Gênesis 1:26 ao declarar: façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Mas é no capítulo seguinte, no capítulo 2, versículo 7, que Deus vai formar o homem. E quando Deus forma o homem que Ele já criou, Deus forma esse homem do pó da terra. E esse homem formado do pó da terra, ele não pode cumprir a missão que Deus irá propor a ele, sem que antes o próprio Deus compartilhe com esse homem da terra algo que é dele. Então Deus vai soprar nas narinas deste homem o fôlego de vida. E sopro aqui no hebraico é ruá, a mesma expressão para Espírito Santo de Deus. A mesma expressão para Espírito é a expressão que aparece para fôlego. E o objetivo de Deus aqui é muito simples, porque logo, seguindo o próprio versículo, Deus vai dizer que Ele plantou a oriente do Éden um jardim e colocou o homem lá. Então o homem, para cumprir o propósito que Deus está estabelecendo para ele no jardim, ele não podia cumprir esse propósito se ele não tivesse a presença do próprio Deus na vida dele. O homem sem o Espírito Santo de Deus não pode cumprir a missão. Vocês já aprenderam o que é a missão, já aprenderam as dificuldades que vêm junto com a missão. Eu tenho certeza que vocês já ouviram aqui, não só de quarta até agora, mas aos domingos, porque eu soube que vocês tiveram uma série sobre o tema. Vocês aprenderam sobre o que é a missão, vocês aprenderam por que devemos viver para cumprir a missão, aprenderam sobre a missão de modo geral. E eu quero compartilhar com vocês, talvez, a cerejinha do bolo todo que já foi pronto aqui. E dizer para você que é impossível cumprir a missão só com conhecimento. É impossível cumprir a missão só absorvendo as estratégias que se faz necessário usar no cumprimento da missão. Que é impossível cumprir a missão só com a estrutura emocional ou social que você adquiriu aqui ouvindo e aprendendo acerca do assunto. Você já recebeu todas as ferramentas para cumprir a missão, mas existe algo que você precisa ter na vida antes de cumprir esta missão: o Espírito Santo de Deus. Deus, quando decide criar a terra, antes dele começar a declarar a palavra que ia trazer forma ao que não tem forma, quem ele enviou? Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Então disse Deus: haja luz, viu a ordem. Deus cria os céus, cria a terra, mas antes dele declarar a sua palavra, ele envia o seu Espírito, porque palavra sem a atuação do Espírito é palestra. O máximo que traz a você é informação, mas não muda a sua vida. O que muda a sua vida é palavra seguida do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo é quem nos abre o entendimento. É por isso que Jesus, antes de dar a eles a mensagem que eles iriam pregar, no cumprimento da missão, o texto diz: e ele abriu o entendimento deles.
Queridos, sem o Espírito Santo, nosso entendimento permanecerá fechado. Sem a presença do Espírito Santo, nossa mente permanecerá cauterizada. Nós seremos incapazes de entender e compreender os mistérios de Deus, e Cristo é o mistério de Deus revelado àqueles que creem. Agora, preste atenção em uma coisa: o homem da terra é incapaz de cumprir a missão sem antes receber a porção de Deus em sua vida. O Espírito Santo de Deus precisa habitar a nossa vida. Caso contrário, nós não cumpriremos a proposta de Deus a nós. Quantos estão aqui, digam amém. Então a vida que o homem precisa para cumprir a missão é uma vida guiada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. O homem da terra, ele cumpre a proposta e o propósito estabelecido para a terra. Ele casa, ele forma família, ele trabalha, ele traz recursos. Mas para cumprir a verdadeira missão que transcende a missão da terra, ele precisa do Espírito Santo. Todos os homens que escreveram qualquer porção da Sagrada Escritura, que é a revelação de Deus a nós, o fizeram por meio do Espírito Santo. Vocês podem projetar para mim em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, eu quero ler com você. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. O texto diz: porque nunca, por quê? Está fraco, por quê? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. A Bíblia não é um livro da terra. Homens na terra escreveram, mas o autor tem sua autoria no céu. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos por quem? Porque a palavra de Deus só entra em ação depois que o Espírito se move. Isso é um princípio estabelecido em Gênesis 1, e isso vai continuar. Lucas capítulo 3, a partir do versículo 21, você se lembra? Jesus vai ser batizado por João Batista, sim ou não? Quando ele vai ser batizado por João Batista, o que é que acontece? Lucas é o único que diz que ele está orando. Enquanto ele está orando, o céu se abriu, o Espírito desceu. Depois que o Espírito desce, o Pai fala. Depois que o Espírito desce na forma corpórea de uma pomba, então disse Deus: este é meu Filho amado em quem tenho prazer. Viu a ordem? Céus, Espírito, palavra. Este altar tem sido um altar de palavra. Deus tem falado aqui através dos homens e das mulheres que Ele tem levantado para comunicar a verdade. Pastor Ezequias tem sido o porta-voz da verdade de Deus, culto após culto. E quantas vezes você vem aqui, ouve a palavra e sai daqui esperançoso, esperançosa de que algo vai mudar, de que algo vai acontecer. Mas quando você vai passando os dias da semana, vai percebendo que nada mudou. Você já perguntou alguma vez por que as coisas não mudaram depois daquela palavra que você ouviu? Você tinha certeza que foi Deus quem falou com você. Eu vou te falar, é porque se a palavra vier antes do Espírito se mover, a terra continuará sem forma e vazia. Você precisa ouvir a palavra, você precisa receber a palavra, mas se você não permitir que o Espírito de Deus enche a sua vida e se mova sobre a sua história, a sua vida não vai mudar. Para cumprir a missão e viver o propósito, você precisa de uma vida cheia do Espírito de Deus. Deus não faz absolutamente nada fora do seu conjunto. Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e cada um cumpre a sua função. O Deus que fala, o Espírito que se move e o Filho que cumpre. Gosto de uma frase do Dias Lopes em que ele diz: o Pai planejou, o Filho executou, mas é o Espírito Santo de Deus quem aplica a obra da redenção nos homens. Se o Espírito não convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo, o homem não terá revelação clara de quem é Cristo Jesus. Packer diz em um dos seus livros, talvez o mais conhecido sobre o Espírito Santo, que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. O Espírito Santo não veio para se fazer conhecido, ele veio para tornar Jesus conhecido. Agora, sabe o que eu acho maravilhoso? É que Deus não faz nada sem o Espírito, e o Filho também não.
Jesus não deu início ao seu ministério sem que antes o Espírito o enchesse. E sabe aonde está o mérito da tomada do seu ministério? Lucas capítulo 4, lê comigo por favor, versículo 1. Olha só que coisa interessante. Jesus vai começar o seu ministério. Adivinha como? Cheio do Espírito e guiado pelo Espírito. E tem gente querendo cumprir a missão, tem gente querendo viver o propósito de Deus, tem gente querendo viver o projeto celestial, mas nem se lembra qual foi a última vez que orou para que o Espírito Santo o enchesse, o conduzisse, o guiasse. Você pode ter todas as estratégias, você pode ter todas as ferramentas, você pode ter todas as habilidades, você pode ter todos os diplomas, você pode ter toda a formação, mas se o Espírito de Deus não encher você, você não vai conseguir cumprir a missão. Olha só, se nem Jesus, que é o próprio Deus encarnado na pessoa de seu Filho, começou o seu ministério, começou o cumprimento da missão que ele recebeu de seu Pai, sem o Espírito Santo, como é que você está pensando que você vai ter alguma coisa com Deus, sem antes buscar para ter uma vida cheia dele? Meus irmãos, Jesus, olha, não diz apenas guiado, diz cheio. Pessoas cheias de si, nunca serão cheias de Deus. O texto não diz Jesus cheio de si. O texto não diz Jesus cheio de conhecimento. O texto não diz Jesus cheio de sabedoria. O texto diz Jesus cheio do Espírito Santo. Porque Salomão cheio de sabedoria pecou. Davi cheio de quebrantamento falhou. Moisés cheio de espírito de liderança caiu. Abraão cheio de fé cedeu. Todos os homens cheios de tantas coisas fizeram até algo para Deus, mas na metade do caminho pereceram. Mas Jesus começou cheio do Espírito Santo e venceu. Eu acho que tem alguém que está entendendo essa palavra hoje aqui, não é? Está na hora de cumprirmos a missão que recebemos, e para isso o Espírito Santo precisa parar de ser algo que a gente busca só para sentir alguma coisa e começar a ser uma prioridade em nossas vidas. Ele é a promessa de Deus para você. Seja cheio do Espírito Santo. E Jesus, cheio do Espírito Santo. Vamos ler? Capítulo 4, versículo 1, pode deixar ainda. Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Veja, Jesus não dá um passo sem que o Espírito o guie. Você está dizendo, não, Natan, você está apelando. Como assim não dá um passo? Ele vai para o deserto, guiado por quem? Não está fraco, guiado por quem? Mas olha o versículo 14 do mesmo capítulo. Ele vai ao deserto guiado pelo Espírito, mas ele volta para a Galileia, guiado pelo mesmo Espírito. Ele vai guiado pelo Espírito, mas ele volta guiado pelo Espírito. Ele chega guiado pelo Espírito, mas ele volta guiado pelo Espírito. Jesus não dá um passo agora sem que o Espírito o conduza. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Você sabe o que é que está fazendo Jesus ser conhecido? Caminhar na direção gerada, causada, proporcionada pelo Espírito de Deus. Porque pessoas guiadas pelo Espírito de Deus não estão em busca de fama. Pessoas guiadas pelo Espírito de Deus têm a mesma missão que o Espírito de Deus tem: revelar Jesus aos homens. Os discípulos recebem a missão: ide, portanto, por toda a parte, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, anunciando o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles recebem a missão. Mas o mesmo Jesus que está dizendo para eles: vão, preguem, anunciem, está dizendo para eles agora: fiquem. Parece contraditório, não é? Se o pastor Ezequiel chega em você e diz assim, vai. Aí você está todo empolgado, você treina 3 anos e meio treinando para ir. Aí quando você acha que você está pronto, ele fala, fica. O que você faz? Muda de igreja, não é? A maioria muda. Está de brincadeira, está de sacanagem.
Jesus está dando uma lição para os discípulos. A missão é que vocês vão. Mas para ir, vocês precisam receber algo. Que a lição da jornada que vocês tiveram comigo não pôde dar a vocês. Agora pense comigo aqui, meus irmãos. A maior e melhor escola de discipulado que já existiu na terra foi a escola de Jesus, amém ou não amém? Veja, até hoje essa escola está funcionando. Essa escola começou com 12, olha quantas pessoas tem aqui hoje. Foi a melhor de todos os tempos. Os camaradas não aprenderam com o Joãozinho da esquina, eles aprenderam com o próprio Cristo. Eles dormiam e amanheciam debaixo do mesmo teto que ele, isso quando tinha teto e não era o deserto. Veja, eles caminharam com Jesus, eles viram Jesus ressuscitar os mortos, eles viram, testemunharam do Lázaro saindo todo enfaixado, 4 dias depois de morto. Eles estavam lá, quando a filha de Jairo saiu correndo do quarto, depois de ter sido anunciada como morta. Eles estavam lá, quando os demônios se submetiam diante dele, ao ponto de se prostrar e adorar. Eles estavam presentes, vendo Jesus pregar todas as mensagens do Sermão da Montanha. Eles estavam ali. Toda a dúvida que eles tinham sobre o céu, Jesus esclarecia para eles. Um dia um deles disse assim: mostra-nos o Pai. E Jesus olhou e disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês estão vendo o céu diante de vocês. Eles aprenderam com Jesus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Mas apesar de estarem matriculados na melhor e mais preparada escola, Jesus está dizendo para eles: não saem de Jerusalém. Vocês estão desautorizados a pregarem. Vocês estão desautorizados a orarem por cura, por libertação. Vocês estão desautorizados a fazer qualquer coisa em meu nome, sem que antes o Espírito venha e revista vocês. O que eu dei a vocês foi vestes novas, mas quem dá a vocês a armadura é o Espírito. Não saem para a batalha sem que o Espírito prepare vocês para isso. Vocês aprenderam com a escola, mas o poder para executar vem dele. Vocês foram instruídos da verdade, mas o poder para aplicar a verdade vem dele. Até porque vocês não podem serem minhas testemunhas. Vocês não vão ter coragem de morrer pelo meu nome, se o Espírito não trazer a vocês poder para isso. Porque testemunha lá de Atos 1:8 é mártir. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês não podem fazer aquilo que vocês precisam fazer. Vocês não podem cumprir a missão sem que antes o meu Espírito venha sobre vocês e encha vocês. Tem alguém aqui ainda? Agora, a pergunta que não quer calar é: por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque nós somos da terra. Pois que o Adão pecou, a morte que Deus havia dito para eles: se comerem desse fruto morrerão, não foi a morte física, porque eles não morreram imediatamente. A primeira morte que ocorreu foi a espiritual. O homem é desconectado de Deus. O apóstolo Paulo diz que o pecado gerou separação, ruptura, distanciamento. Daí esse homem distante de Deus começa a criar para si deuses que refletem sua própria vontade. O que é a idolatria senão a personificação de deuses que nascem dentro do próprio homem? O homem distante de Deus cria para si os seus próprios deuses. E a igreja está cheia de gente criando a imagem do Deus que quer, não do Deus das Escrituras. Cristãos vaidosos, rasos, que acham que estão bem na vida com Deus, sem orar, sem meditar na palavra, sem ter uma rotina cristã. E o que é uma rotina cristã, gente? Vigilância, constante oração, princípios básicos. Mas longe de mim vir aqui falar de doutrina, eu só quero te lembrar que sem o auxílio do Espírito Santo, o homem dessa terra, ele é meramente carnal. E o homem carnal não pode cumprir a missão que recebeu de Deus. Caminhando para o final, eu quero ler com vocês João capítulo 3, versículo 3 ao 8.
Olha o que diz a palavra de Deus. Lê comigo, por favor. Quem ainda está aqui, diga glória a Deus. O texto diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meu irmão, e a missão está ligada à visão. Quem não sabe para onde está indo, não pode cumprir missão nenhuma. Então Deus está dizendo assim: tem que ter visão aberta sobre o reino, tem. Para cumprir a missão tem que ter visão aberta, tem. Mas para ter a visão aberta sobre o que o reino tem a propor para você, você precisa nascer de novo. Aí o texto diz: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Olha a pequeneza da mentalidade de um homem carnal. Então vem Jesus, o homem do céu, e diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é? O que é nascido da carne é? O que é nascido da terra é da terra. O que é nascido da terra só pensa nas coisas da terra, só faz pela terra, só age conforme o movimento da terra. E o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito, porque ele se move de acordo com a direção do Espírito, ele age de acordo com a vontade do Espírito, ele é guiado de acordo com o querer do Espírito. Quem dá as diretrizes é o Espírito. Gente gostando ou não gostando, quem guia é o Espírito. Gente falando ou não falando, quem guia é o Espírito. Curtindo ou não curtindo, quem guia é o Espírito. Se movendo ou não se movendo, quem guia é o Espírito. Porque quem é nascido do Espírito não vive para agradar homens. Quem é nascido do Espírito vive para agradar a Deus. Ele não vive um fingimento. Ele não tenta manipular a informação para tentar ganhar espaço, porque o espaço que ele precisa estar já foi ganhado na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Versículo 7. Então o texto segue dizendo: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Versículo 8. Porque o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Suas ações são imprevisíveis. Vai doer, mas quem é nascido do Espírito não perde tempo em rodas de fofoca, porque ele sabe que a mensagem que ele carrega é urgente. Quem é movido pelo Espírito sabe honrar a autoridade, porque o céu é formado por autoridade e responsabilidade, e uma vida não supervisionada não merece respeito. Homens guiados pelo Espírito Santo reconhecem a autoridade espiritual. Jesus prestou contas a João. Você lembra quando João manda os mensageiros até Jesus para pergunta se ele realmente é o Messias, se eu preciso fazer alguma coisa ainda? E Jesus poderia dar uma resposta e falar assim: rapaz, manda João dormir que o tempo dele já foi. Mas ele chamou os discípulos e falou assim para eles: vejam tudo, observem, tudo que vocês estão vendo acontecendo, vão e transmitem a João. Ele foi batizado por João. Você quer crescer? Respeita quem já cresceu. E aprenda uma coisa: não fale mal de alguém que caiu de uma altura que você nunca chegou. Não seja hipócrita. Porque quem é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. As suas ações são imprevisíveis. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Eu sinto a graça dele aqui hoje. Tem alguém sentindo a presença do doce Espírito Santo aqui? Agora, irmãos, quem é esse tal de nascido da carne? O que é o homem carnal? Gálatas capítulo 16, capítulo 5, desculpa, versículo 16 a seguir. O texto diz assim, eu vou lendo esses textos para você não falar que só ficou nas minhas palavras. A Bíblia, quanto a Bíblia, não dá para discutir, não é, irmãos? Então o texto diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quem é nascido no Espírito não é guiado pela carne. Versículo 17.
Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, ou seja, os dois estão em oposição, e o texto segue dizendo, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso, mas eu estou com a vontade de não ir no culto hoje, mas quem é nascido do espírito não faz o que está com vontade de fazer. Mas sabe, hoje eu estou com vontade de assistir uma série no Netflix. Se o espírito está chamando para orar, ele não nega o tempo de oração. Eu sei que tem hora, irmãos, que a luta é mais intensa. Vamos ser sinceros, sem hipocrisia. Tem hora que a carne vai ganhando espaço, a gente não tomar cuidado, perdeu total controle para a carne e nos distanciamos de Deus dentro da casa do próprio Deus. Nos tornamos os filhos mais velhos. A gente não consegue nem celebrar os que voltam. Então, quem está do seu lado e fala assim, tem que ser guiado pelo Espírito. Vai doer essa daqui, mas é necessário. João capítulo 1, a partir do versículo 30. Quem está aqui comigo aqui? Quem está aqui comigo? João Batista chama 2 dos seus discípulos e diz assim para eles. Presta atenção nisso aqui. Eu sei que ele é o Filho de Deus. Não, o 38. 1:38, se eu não me engano. Pode projetar. E Jesus, voltando e se vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste? Onde está hospedado? 2 discípulos seguindo Jesus perguntam, onde está hospedado? Se você voltar aos versículos anteriores, acho que começa a partir do 34, pode projetar o 34. Pois eu, olha o que João Batista está dizendo, é isso mesmo, pois eu de fato vi, e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Presta atenção, João está dizendo, ele é o Filho de Deus, tá? 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, 36. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. 37. Os 2 discípulos ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Agora, como João tem tanta certeza que Jesus é o Filho de Deus? Como? Como ele tem tanta certeza? Porque a partir do versículo 29 o texto diz, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 30, este é aquele a quem eu me referi a vocês. Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia. Eles não eram primos. Mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse ser revelado a Israel. Ou seja, ele está dizendo, ele ainda não havia sido revelado a mim. Então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer dos céus, como pombo e permanecer sobre ele. 33, eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Em outras palavras, João está dizendo, eu sei que ele é o Filho de Deus, porque o Espírito está sobre ele. E a gente anda dizendo por aí que todo mundo é filho de Deus. Que coisa nenhuma. Os filhos de Deus são cheios do Espírito do próprio Deus. Os filhos de Deus nascem do Espírito. Os filhos de Deus são gerados, guiados e conduzidos no poder do Espírito Santo. É por isso que Jesus está dizendo, vocês não façam nada sem que antes vocês sejam cheios do Espírito de Deus. João está dizendo, eu sei que ele é o Filho de Deus, porque o Espírito está sobre ele, e sobre ele permanece. Queridos, o Senhor não está entrando em contradição. O homem carnal não pode produzir coisas espirituais. Quem ainda está aqui, diga amém. Porque quais são as obras da carne? Gálatas 5, versículo 19. Está escrito assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, 20, pode seguindo, idolatria, feitiçaria, inimizade, coisa que uns crentes parecem que gostam de fazer, mas isso está na lista da carne, não está na lista do Espírito. Não, deixa para lá. Porfias, ciúme, por que fulano cantou hoje eu não? Não, isso não acontece aqui, só em Boritama, iras, discórdias, dissensões, facções, grupinhos,
inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas ele não para por aí, porque, vamos ser sinceros, irmão, sem a ajuda de Deus a gente não consegue sair dessa lista aqui. Ou eu estou falando besteira? Sem a ajuda de Deus não dá para ser. Alguma coisinha nessa lista vai pegar a gente. Mas o fruto do Espírito é: quem quer cumprir a missão precisa ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Versículo 23: mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pode seguir, versículo 24: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Versículo 26: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. 27. Terminou. Olha como acabou esse negócio dessa lista. Viu? Quem ainda está aqui, diga amém. Alguém para dar um glória a Deus, só para saber que você está vivo aí? O povo está vivo. É que eu vi uma irmã ali, parece que não está muito bem não. Mas o resto está vivo. Queridos, por fim, nós precisamos do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nós não podemos cumprir a missão. Todos entenderam isso? Digam glória a Deus. Êxodo capítulo 31, versículo 1 ao 3. Eu termino. O texto diz assim. Capítulo 26 vocês conhecem, amém? Deus fala para Moisés: bora construir o tabernáculo. Eu vou terminar agora. Mas disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do que, irmãos? Veja, e o enchi do Espírito. E o que é que o Espírito de Deus deu a esse homem? Vamos pontuar? Primeiro, o Espírito de Deus deu a ele. Deu a ele. Deu a ele. Em todo. É legal, tem uma versão, a nova versão internacional diz assim: e deu a ele plena capacidade artística. Ou seja, o Espírito Santo não quer encher você só para te dar sensações espirituais. O Espírito Santo quer encher a sua vida para fazer de você o melhor na área que você já atua. Para que outros, ao olharem para você, percebam que aquilo que você faz está além de ser naturalmente feito. Para que outros, ao olharem para você, percebam que aquilo que você realiza está longe de ser realizado naturalmente. Você precisa entender que o Espírito Santo de Deus quer te encher essa noite, porque Ele quer fazer você cumprir a missão lá onde Ele já te plantou. Está na hora de ser cheio do Espírito Santo para cumprir a missão que lhe foi proposto. Se coloque de pé, por favor. Sabe o que é maravilhoso? É que quando nós temos a nossa vida tomada pelo Espírito Santo de Deus, o sobrenatural se mistura com o natural. O extraordinário se mistura com o ordinário. O incomum começa a acontecer num ambiente mais comum. Por quê? Porque quando o Espírito nos enche, o céu se manifesta na terra. Não é? Jesus disse: quando vocês orarem, digam assim, ó: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. A vontade de Deus é que você seja esse ponto de encontro entre o céu e a terra.